Quando a igreja pode ser unida, a igreja pode ser sempre amém. Glória a Deus. Vamos foi lido nessa noite, uma leitura do culto, Mateus capítulo 22. Eu gostaria de seguir na mesma linha aqui, não exatamente no mesmo texto. Vou tentar ser rápido por causa do tempo. Mateus capítulo 21, voltando um pouco, a gente vai ver que no capítulo 21 mostra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Seria a última vez que Jesus iria a Jerusalém e voltaria para casa. Ele não voltaria mais, né? A partir daqui estava decretada a sua morte. A partir dessa última entrada de Jesus em Jerusalém, ali tudo se finalizaria. A Bíblia mostra que ele entra ali montado num jumento. Ele é ovacionado pelo povo. O povo o reconhece, usando ao rei, né? Mas logo depois começa Jesus a fazer algumas coisas que aumentou a tensão entre ele e as pessoas que não gostavam dele. Porque no capítulo 21, ainda no verso 12, vai mostrar a purificação do templo. Jesus ele expulsa os cambiadores, os vendedores, e aquilo já causa um atrito entre Jesus e aquelas pessoas que estavam ali. Principalmente, mais ainda aumentou o atrito que ele tinha com os líderes religiosos, escribas, fariseus e os doutores da lei. A Bíblia mostra aqui no capítulo 21 ainda, no verso 18, que Jesus estava a caminho da cidade mais uma vez, e ele vai fazer um ato. Causa um pouco de estranheza o ato que ele faz, mas é um ato profético. No capítulo 18, versículo 18 do capítulo 21 até o verso 22, vai mostrar Jesus profetizando contra uma figueira. A Bíblia diz que ele está voltando e teve fome no caminho. E ele vai até aquela figueira, que a figueira estava verde, estava bonita. Aparentemente tinha frutos. Os teólogos dizem que não era o tempo do fruto, mas diz que esse pé de fruto, figueira, até mesmo quando não era época, se ela estivesse muito frondosa, podia ser que tinha frutos. Talvez verdes, mas tinha fruto. E Jesus vai até ali não tendo fruto, mesmo tendo a aparência de que tinha. Jesus ele se vira contra aquela figueira e ele profetiza: nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz aqui no versículo 21 e o 22, no versículo 19 diz assim: e avistando a figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando a gente passa desse versículo 18 até o 22, Jesus aqui ele vai até aproveitar essa oportunidade para ensinar seus discípulos a respeito da fé. No versículo 21, Jesus vai falar: porque eles ficaram admirados, se secou na mesma hora. Uma árvore que tinha folhas verdes, e se secou no mesmo instante. E eles ficaram assim admirados. O versículo 20 diz assim: os discípulos vendo isso maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? E Jesus vai dar uma lição a respeito da fé. Jesus, porém, versículo 21, respondendo, disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Amém? Então, Jesus aqui, irmãos, ele começa um trabalho demonstrando, e já uma profecia, irmãos, a respeito de Jerusalém e esse povo. Jerusalém era um povo frondoso, irmãos. A religião daquele povo ali fazia com que pessoas viessem de longe. Atos 2, Pentecostes mostra isso. Pessoas vinham de longe, porque ali era o centro da religião.
Então era lindo de se ver. Era um povo que aparentemente Deus estava com eles e Deus aprovava o que eles faziam. Jesus vai escancarar diante de todos quem é esse povo, bonito por fora, podre por dentro, e vai mostrar que esse povo está condenado à perdição, não porque Deus quer, mas porque eles não creem, porque eles rejeitam todas as oportunidades que Deus dá para que eles possam ser salvos. As oportunidades, irmãos, elas cessam. Em algum momento da vida as oportunidades acabam. E esse povo tem todas as oportunidades. Tanto esse povo que está vendo Jesus, como os seus pais do passado, que tiveram os profetas para alertá-los. E aí, a partir do verso 23, vai começar um embate entre Jesus e os líderes religiosos, aqui vai chamá-los de príncipe, dos fariseus, dos sacerdotes. Eles vão começar pegando Jesus, ou tentando pegar Jesus, no contrapé. Eles vão falar do batismo de João Batista, para ver se Jesus cai em contradição. Porque se Jesus errasse em uma palavra, ele não seria Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é considerada, não só considerada, mas ela é inerrante. Não tem erro. Essa palavra não contém erro. Na Bíblia não contém erro. Porque se ela tiver um erro, toda ela pode entrar em dúvida. Se nós encontrarmos um erro na Bíblia, podemos duvidar da Bíblia toda. E eles estão tentando fazer com que Jesus caia em contradição, porque cair em contradição em uma palavra, todo o restante fica em dúvida. E Jesus não cai em contradição. Ao contrário disso, irmão, Jesus começa a condenar e denunciar o pecado desse povo. E não só denunciar, mas dizer o que vai acontecer com eles. A oportunidade está acabando. Jesus é a última oportunidade para este povo. Verso 38 a 41. Melhor, 28 a 31. Olha o que Jesus vai dizer-nos. Verso 28 do capítulo 21. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigiu-se ao segundo, falou-lhe: Filho, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus. Porque disseram, irmãos, Jesus está debatendo. É uma conversa. Eles estão tentando pegar Jesus no contrapé, e Jesus agora começa a pegar eles no contrapé, dizendo para eles o que vai acontecer com eles, por causa da incredulidade deles. Mas eles não creem. E Jesus disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Vocês estavam na frente. Vocês estavam no caminho. Porém vocês disseram para Deus: Nós vamos, e não foram. Aquele que disse: Eu não vou, foi. E eles mesmo com a boca disseram: Bom, fizeram a vontade de Deus. O segundo, que disse que não ia, mas foi. E Jesus falou: Pois é. Os publicanos, quem eram os publicanos, irmãos? Pessoas a quem eles odiavam. Meretrizes são pessoas a quem eles condenaram Jesus por deixar uma mulher tocar nele, dizendo: Não, é uma pecadora. Eles odiavam essas pessoas, eles eram santos em si mesmos. E Jesus diz: Sabe aquelas pessoas que vocês odeiam, que vocês condenam, que vocês desprezam? Estão na frente. Olha o que ele disse, irmãos: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Eu vou tentar correr para dar tempo. Do verso 38 ao 41, ainda aqui de Mateus 21, diz assim: Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si. Tudo isso aqui é parábola de Jesus contando a eles e dizendo quem são eles. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo,
e apoderemos da sua herança. E lançaram mão dele, e arrastando para fora da vinha, o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Aqui Jesus está dizendo daquela parábola dos lavradores maus. Jesus disse: Deus deu uma vinha para um determinado grupo de pessoas para eles cuidarem. Esse cara não sabe o que é arrendar? Arrendar é, se alguém tem um negócio e não quer tocar ele, passa para alguém, aquela pessoa paga uma porcentagem. E Deus arrendou essa vinha, essa lavoura para esse povo. Chegou no tempo de Deus receber a sua parte, mandou ali seus servos. Eles mataram os primeiros, mataram o segundo. E quando chegou o filho, Deus dizendo: vou mandar meu filho. Vendo o filho, dirão: é o filho deles, vamos respeitar e vamos ter, né? Mas cuidado, não. Quando viram o filho, falamos: vamos matar ele e vamos ficar com a sua herança. Eles fizeram isso. Que Jesus aqui está dizendo dele mesmo já. O problema, irmãos, é que, olha só, versículo 40: quando pois vier o Senhor da vinha, que fará daqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. Eles deram a sentença deles mesmos. Deus vai pegar aqueles que estavam na frente, a quem Deus confiou a vinha. Isso aqui é o povo de Israel. Vai lançar fora, vai matar muitos, e vai passar a vinha para a mão de outros. De quem são esses que Deus está falando? De quem Jesus está falando? De nós, irmãos, dos gentios, que não estávamos na vez. Mas porque os fariseus, os judeus, melhor dizendo, não receberam a Jesus, tivemos nós a oportunidade no lugar. E aí o capítulo 22 vai falar sobre a mesma coisa. É uma continuação tudo isso aqui. E vai falar sobre a parábola das bodas, né? Um pai de família que fez as bodas para seu filho e convidou quem? Os convidados que eram dignos, certo? Aqueles que eram aparentemente dignos. O que eles fizeram? Um foi para um lado, outro foi para o outro, ou foi para o seu campo, outro para o seu tráfico, que é o seu trabalho, e desprezaram o quê? A núpcia, a festa do filho daquele senhor. E o que ele fez, irmãos? Ele mandou ir buscar pelos caminhos. Eu estou correndo aqui porque eu tenho mais 10 minutos só. Ninguém veio, desprezaram. Então o que ele fez? Vai pelos caminhos, busque a todos, e aqui vai chamar todos quantos sejam maus. Não importa se eles são aparentemente bons, chamem a todos. A porta está aberta para aqueles que não tinham direito, porque aqueles que tinham direito fecharam as portas. E a Bíblia diz que fez a festa e a casa ficou cheia. Mas entrou um cidadão aqui, a Bíblia não diz como. Porque para entrar naquela festa, não importa quem veio da rua, teve que se preparar e vestir uma veste nupcial para entrar na festa. Mas esse cidadão que entrou por último, não tinha direito de entrar. Talvez foi um de última hora, que se arrependeu de última hora. Depois que a oportunidade passou, veio desesperado e quis entrar pela janela. Tem uns corinhos antigos, né, umas frases antigas que diz: pela janela não entra, o negócio é pela porta. E aí aqui o pai de família, o pai do noivo, olhando ali, cumprimentando os convidados, tu pensa que não? E esse cidadão aqui? Como é que você entrou aqui, meu amigo? E ele emudeceu, não tem resposta. Irmãos, ninguém terá uma resposta positiva diante de Deus quando ele condenar aqueles que desprezaram o seu filho. Ninguém terá uma resposta. Ninguém poderá justificar a si mesmo. E não tendo resposta, Deus falou o quê? Amarre ele de pé e mão e lance o sofrimento. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Deus chamou esse povo, irmãos. Jesus olhando para Jerusalém falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Aqueles que são enviados de Deus
para trazer o povo de volta para Deus. O que eles faziam com eles? Matavam, e agora vão matar o filho. Tudo que Jesus falou, irmãos, está prestes a acontecer. Porém, essa figueira nunca mais dará fruto. Essa figueira vai se secar definitivamente.